Fala galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e já vamos começar dando aquele giro pelos jogos que aconteceram ontem. Pelo Campeonato Pernambucano, o Náutico venceu 7 de setembro por 3-0. Pelo Paulistão, Palmeiras venceu Água Santa por 1-0. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Equador e Peru empataram em 1-1. Chile venceu Bolívia por 3-2 e ainda segue na briga por uma vaga na Copa. Uruguai goleou Venezuela por 4-1 e entrou no G4 das eliminatórias. Com gol de Lautaro Martínez, a Argentina venceu a Colômbia por 1-0. Brasil ontem jogou muito bonito, goleou o Paraguai por 4-0 e poderia ter sido muito mais. Rafinha limpou bonito o zagueiro e bateu no canto fazendo o primeiro gol. Coutinho mostrou toda a sua categoria ao marcar esse golaço de fora da área. Aos 40 do segundo tempo, Antony fez essa pintura e depois de 2 minutos, Rodrigo completou o passeio. A tabela agora fica desse jeito: Brasil lidera com 39 pontos, Argentina é a segunda colocada com 35, Equador é o terceiro com 25 pontos e Uruguai completa o G4 com 22 pontos. O vídeo de hoje está repleto de notícia muito boa. Vou te contar sobre Luiz Adriano, que deixou o Palmeiras e está indo para o futebol turco. O Atlético Paranaense anunciou 3 novos reforços. Vamos falar também sobre Haaland. O presidente do Barcelona falou um pouquinho aí se vai atrás do jogador ou não. Vou te contar também sobre Xavi Simons e o que Maurício Pochettino falou em relação à penalidade que ele perdeu na Copa da França. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Coutinho, que marcou um golaço ontem, deu entrevista após o jogo e aproveitou para desabafar ao falar o seguinte: é sempre bom jogar com o apoio da torcida como foi hoje, senti muita falta disso, foi muito gostoso jogar com a nossa torcida apoiando, isso é muito importante pra mim, eu venho recebendo muita porrada e isso não muda a minha essência e nem os elogios mudam ela também, eu sei quem eu sou, aonde posso chegar e hoje saio daqui muito feliz. O gol obviamente representa muito pra mim, eu estava muito tempo parado, tive uma lesão bem difícil e complicada, voltei a ser convocado, saí no início do último jogo, então o professor Tite me deu outra chance hoje, ganhamos a partida e fico muito feliz de marcar nesse estádio que estava lotado com a torcida brasileira. Lembrando que o último gol do meia com a camisa da seleção foi em 2020, na primeira rodada das eliminatórias contra a seleção da Bolívia. Eu particularmente gosto muito do futebol do Coutinho e fico muito feliz de ver ele voltando, né? Foi negociado com o Aston Villa, já teve um início muito bom na equipe da Premier League, agora na seleção parece que ele tá caminhando bem também. Ontem foi um golaço e Coutinho é um cara que a gente precisava de volta na seleção, né? Principalmente antes de uma Copa do Mundo. Então, obviamente, eu fiquei muito feliz com o Coutinho e também com a atuação da seleção ontem, que venceu o Paraguai por 4-0 e poderia ter sido muito mais. Atlético Paranaense anunciou um belo trio de reforços para a torcida, onde o primeiro nome foi de Vitor Bueno, que veio sem custos já que estava livre no mercado e lá assinou um contrato válido por 3 temporadas. O jogador é o novo dono da camisa 8 e ao site oficial do Atlético ele falou o seguinte: chegar a um grande clube como o Atlético Paranaense é mais um grande sonho que se realiza na minha carreira. O segundo nome anunciado pelo Furacão é muito conhecido pela torcida e é Pablo, que veio sem custos depois de rescindir o seu contrato com o São Paulo. O atacante, que estava doido para retornar ao time paranaense, assinou um contrato de 2 anos e falou o seguinte ao site oficial do clube: eu nunca tive dúvidas, em momento nenhum pensei em outra possibilidade, sempre foi a volta para o Atlético, a volta para minha casa, é aonde eu me sinto muito bem, é aonde muitas coisas ficaram marcadas na minha vida. E por último, o Furacão anunciou seu novo camisa 10, que é Marlos, que também estava sem clube após deixar o Shakhtar Donetsk. Sempre deixei muito claro que meu sonho era jogar no Atlético Paranaense e agora eu vou conseguir realizar o meu sonho, foi o que falou o jogador de 33 anos após o anúncio. 3 ótimas contratações do Furacão e o melhor, né? 3 contratações que chegaram de graça. O atacante Luiz Adriano, que estava fora dos planos de Abel Ferreira no Palmeiras, teve a sua rescisão de contrato anunciada ontem. O vínculo do jogador ia até junho de 2023 e, segundo o jornalista Jorge Nicola, o acordo foi bom para ambas as partes. Então, apesar do Palmeiras não ter divulgado os detalhes do acordo, podemos entender que o Alviverde ainda deve pagar uma grana ao jogador, mas também vai acabar economizando no total que teria que pagar a ele até o fim do contrato. Lembrando que Luiz Adriano ganhava cerca de R$1 milhão por mês no Palmeiras e, portanto, até o fim do contrato, o Verdão ainda teria que pagar mais 18 milhões de reais.
O jogador, por sua vez, não vai ficar desempregado por muito tempo, pois tem acordo verbal para jogar no Antalyaspor da Turquia. O contrato lá será por 1 ano e meio e ele deve viajar ainda nessa semana para concluir a negociação. Lembrando que o período de inscrições na Turquia se encerra no dia 8 de fevereiro. Aqui no Brasil, Botafogo e Internacional foram citados como possíveis destinos para o jogador, porém as conversas não evoluíram. Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moral, hein? Tu deixou o like no vídeo? Tô de olho, hein? Tô de bati no óculos, mas eu tô de olho, fica esperto. Ajuda aí o canal, martela o botão do joinha, se inscreve também, tamo quase chegando na marca de 900 mil inscritos. Ativa o sininho e eu vou deixar na descrição o link do meu Instagram, que eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. E também vou deixar o link do meu canal de games, que todos os dias tem vídeo novo às 11 horas da manhã. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. O pênalti perdido por Xavi Simons, que acabou eliminando o Paris Saint-Germain da Copa da França, continua dando o que falar, onde a imprensa francesa se pergunta por que o jovem garoto foi encarregado de cobrar a penalidade, sendo que tinha outros jogadores mais experientes que ainda não tinham cobrado. Obviamente, então, Mauricio Pochettino foi questionado sobre isso e ele respondeu o seguinte na entrevista: a decisão sobre os 5 primeiros pênaltis deu para tomar antes das cobranças. Messi, Mbappé, Paredes, Draxler e Verratti foram os escolhidos. Pensamos que podíamos ganhar o jogo com esses 5, porém depois ficamos em uma situação que não imaginávamos e tivemos que tomar a decisão baseada em como os jogadores estavam se sentindo. Não fui eu que escolhi Xavi Simons para bater esse pênalti. Depois do técnico tirar a responsabilidade da escolha de cima dele, o argentino ainda completou falando o seguinte na entrevista: eu tenho absoluta confiança em todos os jogadores do Paris Saint-Germain. Qualquer jogador dessa equipe pode chutar e errar. E é claro que Xavi está chateado com o que passou, mas eu tenho absoluta confiança nele, como tenho também nos outros jogadores. O técnico do Nice, Christophe Galtier, também falou sobre Xavi Simons. Você tem que tirar a culpa ou o peso da eliminação. Ele é um garoto que foi com coragem, com o desejo de ter sucesso em seu chute ao gol. Ele perdeu, mas eu tenho certeza que seus companheiros de time o ajudarão a digerir esse momento. Obviamente é desagradável para um jogador de 18 anos, mas ele mostrou realmente muita coragem em bater essa penalidade. O lateral Nicolas Tagliafico, indo para o Barcelona, foi uma das transferências frustradas dessa janela de inverno europeu. Ele já tinha tudo certo com o Barça em relação a termos pessoais e pediu formalmente a diretoria do time holandês que o negociasse. Porém, o Ajax não aceitou a proposta de empréstimo, avisando que Tagliafico somente sairia por uma venda, e com isso o negócio acabou não evoluindo. Agora que a janela da Europa está fechada, o jogador já mostrou que está bastante chateado, e sobre isso o diretor do Ajax, Mark Overmars, falou o seguinte: a transferência do Tagliafico para o Barcelona era bem complicada pra gente. Se o Barça queria o jogador por empréstimo, nós precisávamos contratar uma peça de reposição e não daria tempo. Eu sei que com certeza isso daí é muito triste pra ele. Tagliafico é um grande jogador e infelizmente ele tem que aceitar que a sua ida para o Barcelona acabou não dando certo. Lembrando que o time catalão deve tentar mais uma vez a contratação do argentino quando a temporada chegar ao fim. E aí, com mais tempo, quem sabe ele consiga realizar o seu sonho de jogar no time catalão. Vocês acham aí que o Ajax fez o correto em dificultar a saída do Tagliafico? Lembrando que ele já tinha falado que o grande sonho dele era jogar no Barcelona e ele considerava essa uma das suas últimas grandes oportunidades de poder jogar num gigante da Europa como a equipe catalã. Então ele conversou com o Ajax e mesmo assim não conseguiu convencê-los a liberá-lo por empréstimo. Agora o jogador tá chateado e vamos ver como é que ele vai jogar esse restante da temporada pela equipe do Ajax. O que vocês acham aí? O Ajax tomou a decisão correta em manter um jogador chateado e não negociá-lo? Ou vocês acham que eles tinham que ter ouvido o Tagliafico e negociar o jogador? Comenta aí a sua opinião. E não é somente os grandes times que batalham por Erling Haaland, mas também as fornecedoras de materiais esportivos que querem patrociná-lo. Segundo o portal Futebol Alemão, Puma e Nike estão tentando contratar o craque norueguês e estariam oferecendo um contrato válido por 5 anos, onde ele ganharia 50 milhões de euros. Lembrando que enquanto Haaland jogava pelo Salzburg, ele assinou um contrato com a Nike, porém o vínculo se encerrou em janeiro desse ano. Ambas as fornecedoras de material esportivo estão em conversas constantes com o escritório de Mino Raiola e a decisão sobre qual marca irá conseguir contratá-lo deve ser tomada muito em breve. Segundo o jornal Bild, o pai de Erling Haaland está tendo encontros regulares com o diretor executivo da Puma, Bjorn Gulden, e por isso o jornal entende que a Puma estaria na frente na negociação. Ainda falando sobre o atacante do Borussia, ontem Juan Laporta, presidente do Barcelona, deu entrevista ao jornal AS e foi questionado sobre a possível contratação de Erling Haaland. Ele confirmou que sim, está atrás do norueguês e ainda aproveitou para cutucar gestões passadas do Barcelona ao falar o seguinte sobre valores. Falam que Haaland tem comissões exageradas, além do dinheiro que será pago ao Borussia. O que eu não vou fazer é dizer à torcida que paguei 17 milhões e depois pagar mais 40 milhões a Raiola e ao pai dele sem a torcida saber. Tudo que fizermos, a torcida catalã vai saber claramente.
claramente. Laporta na entrevista também deixou claro que é bem complicado a briga com o Real Madrid pelo jogador e tem a suspeita que ele já esteja próximo do clube merengue. O Erling Haaland realmente tá valendo uma nota, né? O pai dele e o Mino Raiola já devem ganhar uma bela comissão pela compra dele junto ao Borussia, e agora também tem essa briga das marcas esportivas atrás dele. Além desses 50 milhões que serão pagos a ele, né, pelos 5 anos, com certeza o Mino Raiola e o pai do Haaland devem também estar tirando uma casquinha da Nike e da Puma. Vamos ver qual fornecedora de material esportivo vai acabar fechando com o jogador. Em relação a clubes, aonde você acha que Erling Haaland vai parar na próxima temporada? No Barça ou no Real Madrid? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!